Qual é o sentido do trabalho? Se é que o trabalho tem um sentido? Alguns poderiam perguntar também. E eu acredito que neste 1º de maio, neste Dia do Trabalhador, seria interessante pensarmos um pouco sobre o sentido do trabalho, né? É a forma pela qual as pessoas conquistam, alcançam o seu sustento e faz parte da vida trabalhar, gostando ou não. E o trabalho ele tem um sentido, ele cumpre uma função, uma finalidade. Mas é fato que hoje a forma como compreendemos o trabalho, como nos relacionamos com ele, como encaramos a vida, como fazemos para nos sustentar, etc. e tal, tudo isso confere ao trabalho um sentido bastante deturpado, né? Bem diferente do que outros povos em outras épocas viam no trabalho e encaravam o trabalho como tal ou não. Pois é fato que existiram tempos e épocas em que não se trabalhava propriamente para a aquisição da riqueza, dos bens materiais, para o sustento. As pessoas trabalhavam uma quantidade X de horas por semana para se sustentar e o resto do tempo era dedicado a outras funções, outras atividades, a espiritualidade, né? Conforme esses povos de outras épocas compreendiam a espiritualidade, né? Mas aí a questão da mitologia, a relação e o relacionamento com o meio ambiente, né? Tudo isso fazia parte da vida das pessoas em outras épocas, num todo, onde o trabalho não ocupava a maior parte do tempo, como é hoje. Pós-revolução industrial, foi se configurando uma nova, como é que poderíamos dizer, uma constituição social, uma nova configuração social, constituição social, padrões sociais e culturais diferentes, onde o trabalho deixou de ser apenas uma forma de sustento numa perspectiva de trabalhar apenas um X de tempo por semana, e o trabalho passou a ocupar praticamente integralmente o tempo das pessoas. O começo da Revolução Industrial foi uma era aí bastante pesada e difícil, onde as pessoas trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia, né? Levavam uma vida bastante precária e difícil, e todas essas gerações do início da Revolução Industrial, que trabalharam bastante, que tiveram uma vida muito difícil, ajudaram no acúmulo de um capital que permitiu um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento bancário, um desenvolvimento comercial, que hoje constitui isso que conhecemos como o capitalismo, a vida moderna, o consumo, o consumismo, as trocas entre as nações, as trocas comerciais entre os indivíduos. Então, este mundo complexo onde vivemos hoje, ele começou a ser urdido ali no final dos 1700, começo dos 1800, onde muitas pessoas realmente suaram muito e deram o seu sangue para que este processo de desenvolvimento econômico pudesse se efetivar. Mas isso se deu em detrimento do aniquilamento, né? Podemos usar este termo, em detrimento do aniquilamento de padrões de vida que existiam de forma sólida até em séculos anteriores, né? A Revolução Industrial aqui no Ocidente, notadamente na Europa e depois aqui na América também, né? A Revolução Industrial, ela determinou uma cisão, uma ruptura, né? Junto com as ideias iluministas que surgiram na França e depois se espalharam por outros países na Europa, que vieram parar nos Estados Unidos, e mais ou menos nessa época também a Revolução
industrial. Então, a Revolução Industrial foi uma revolução na produção, na produtividade, e o Iluminismo foi uma revolução no âmbito das ideias, né? Daí já surgiram os ideais do pensamento liberal, né? Onde não deveriam ser colocados limites para o desenvolvimento econômico. E tudo isso foi gerando modificações, transformações na forma das pessoas viverem e na forma como o trabalho passou a ser entendido. E o tempo que o trabalho passou a ocupar na vida das pessoas. De tal modo que, após a Revolução Industrial, as pessoas passaram a viver para trabalhar. Antes, as pessoas trabalhavam para viver. E pós-Revolução Industrial, as pessoas começaram a viver para trabalhar. Isso aqui não é uma crítica ao capitalismo na perspectiva esquerdista. De modo algum sou adepto dessas ideologias necrosadas do indivíduo que critica o capitalismo, mas está sempre com o celular do modelo atual, correndo ali para comprar o seu carro novo, porque existe uma hipocrisia gigantesca nesse pessoal da esquerda que desce o cacete no capitalismo, mas quer usufruir tudo que o capitalismo oferece. Mas também não compactuo com a ideia do pessoal da direita que fica idolatrando a Revolução Industrial e o capitalismo, porque eu vejo na Revolução Industrial uma ruptura, uma quebra num estilo de vida que era mais equilibrado do que o estilo de vida que se constituiu com a Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, onde o trabalho perdeu o sentido, onde as pessoas passaram a viver para trabalhar e não mais trabalhar para viver. E como o trabalho começou a ocupar tanto tempo na vida das pessoas, uma série de questões que eram cultivadas antes ficaram de lado, né? A espiritualidade, a arte, né? Quando olhamos para séculos anteriores à Revolução Industrial, observamos ali uma produção literária, uma produção poética de qualidade, as pinturas, a música, o teatro. Existia cultura e arte. As pessoas tinham mais tempo para isso naquela época. Claro, como não existia televisão, internet, rádio, etc. e tal, o que sobrava eram as apresentações ao vivo, mas existia arte, existia cultura. E as pessoas apreciavam isso, mesmo vivendo em um mundo sem tecnologias. Pós-Revolução Industrial, é fato que a arte e a cultura continuaram existindo, mas as pessoas passaram a ter cada vez menos tempo para se dedicarem a coisas além da rotina de trabalho. E aí que vem a minha crítica à forma como se entende o trabalho nessa perspectiva, de uma maneira mecânica, onde se vive mais para trabalhar, do que propriamente trabalhar para viver. Não que eu defenda aqui a extinção do trabalho e pessoas que não trabalham. Não é nada disso. O trabalho ele cumpre uma função na vida das pessoas. Precisamos trabalhar, querendo ou não, mas precisamos espiritualizar o trabalho. O trabalho pode e deve se transformar numa ferramenta para a espiritualização das pessoas. E para o trabalho contribuir na espiritualização das pessoas, precisa alcançar um equilíbrio com as leis espirituais. O trabalho precisa ser algo equilibrado. Não pode objetivar apenas dinheiro, apenas projeção, sucesso, alimentar a ganância, a ambição, a vaidade. O trabalho ele precisaria ser algo mais artístico. Antes da Revolução Industrial, o negócio estava mais no âmbito do artesanato. E no âmbito do artesanato, o trabalho era mais artístico. Era um trabalho mais paciente, com tempo, onde não existia toda essa cobrança por produção e produtividade, conforme
passou a se dar após a Revolução Industrial. Então hoje, cada vez menos existe arte no trabalho. O trabalho é cada vez mais mecânico, objetivando a quantidade e não a qualidade, objetivando a produtividade e não a arte, objetivando vencer a concorrência, mas sem desenvolver o indivíduo espiritualmente. E quando o indivíduo não se desenvolve espiritualmente, ele faz um uso errado do seu trabalho, objetivando apenas o dinheiro e gastando este dinheiro num consumismo bobo que não lhe agrega nada. Então o problema não está no trabalho ou em trabalhar, mas na forma como nós, seres humanos modernos e pós-modernos, encaramos o trabalho. E esta constituição moderna de trabalho, esta compreensão moderna do trabalho, ela começou a ser construída e efetivada ali na Revolução Industrial, né? Que promoveu rupturas, que promoveu quebras, que promoveu a aglomeração de pessoas em centros industriais, né? Muitas pessoas dividindo um mesmo quarto, da mesma forma como aqui na América existem as favelas, na Europa, na Revolução Industrial, existiam os quartos de pensionatos e pensões abarrotados de pessoas, uma família inteira em um único quarto, onde se trabalhava, digamos assim, a maior parte de horas de um dia, onde se vivia para trabalhar e para viver numa situação precária. É claro que com todo este acúmulo de capital depois foram ofertados, digamos assim, benefícios para a sociedade como um todo, com o passar do tempo, a escolarização, tratamentos médicos, foi investido na ciência, né? Medicamentos, tratamentos, surgiu uma série de benefícios como forma de retorno para os trabalhadores, até para que eles pudessem ter a saúde necessária para poderem trabalhar, né? E produzirem, né? É fato que o processo da Revolução Industrial, com o capitalismo, toda essa questão tem os seus dois lados. E não estou aqui defendendo a derrubada do capitalismo e a destruição do capitalismo, né? Uma, porque não sou adepto de teorias comunistas, socialistas, etc. e tal, mas também não sou um idólatra do capital, do capitalismo, da produção, da produtividade e do acúmulo exagerado de capital. Acredito que nós precisamos de um equilíbrio. Precisamos trabalhar, sim, o trabalho ele cumpre uma função na nossa vida, mas de uma forma equilibrada. O trabalho tem que ter um sentido também. O trabalho não pode ser uma coisa mecânica. Não estamos aqui na Terra apenas para trabalhar e também não para sermos vagabundos e vivermos às custas do Estado, que por sua vez cobra impostos daqueles que trabalham e daí aqueles que trabalham acabam sustentando direto ou indiretamente os vagabundos. Não estamos aqui apenas para trabalhar e nem para sermos vagabundos, mas estamos aqui sobre o planeta Terra para nos desenvolvermos espiritualmente, e o desenvolvimento espiritual ele depende de uma vida equilibrada, onde nós possamos equilibrar o material e o espiritual. E querendo ou não, a forma como encaramos o trabalho hoje, ela privilegia muito mais o lado material. Isso em detrimento de uma mentalidade materialista. O problema não é a matéria, o problema não é o dinheiro, o problema não é o capital, o problema é o materialismo, que é uma visão restrita, uma visão pautada apenas nos interesses e nos desejos da mente humana, que é mesquinha e presa às coisas mais densas da matéria, quando o ser humano não tem um espírito desperto dentro de si para utilizar a mente corretamente como um instrumento. Alguém que tem um espírito desperto dentro de si, ele trabalha sim, mas não reduz a sua vida apenas
ao trabalho. Busca, além do trabalho, um desenvolvimento pessoal, interior e espiritual, que é o que precisamos fazer, porque passamos algumas décadas aqui sobre a Terra, um dia desencarnamos, vamos para algum plano etéreo aqui próximo do planeta Terra, para darmos continuidade ao nosso desenvolvimento espiritual, tendo que reencarnar em breve, ou dar um tempo maior neste plano, ou ir para um plano melhor e ir ascendendo lentamente. Isso vai depender da trajetória de cada pessoa aqui na Terra, como aproveitou ou não as suas experiências na vida terrena. E é por isso que o ser humano não pode bitolar no trabalho, pensar apenas em trabalhar, porque daí ele relega as questões espirituais. E não pode ser um vagabundo também, porque daí não se exercita, porque o trabalho ele faz com que o ser humano se movimente. O movimento é a grande lei da vida, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Precisamos nos movimentar, mas não apenas externamente. Não adianta trabalhar como um louco 8, 10, 12, 15 horas por dia, mas manter o espírito estagnado. Precisamos deste movimento externo, deste movimento corporal, deste movimento mental que o trabalho propicia, mas, acima de tudo, necessitamos do movimento interior, que é a atividade do espírito. E onde o espírito está ativo, o ser humano ele desenvolve uma forma sadia de se relacionar com as coisas e com as pessoas. E também com o trabalho, porque o trabalho é também uma possibilidade de se relacionar com as outras pessoas ali no ambiente de trabalho. O trabalho não deixa de ser também um dos elementos da escola da vida, onde somos alunos para nos desenvolvermos espiritualmente. Mas o problema é como o trabalho passou a ser encarado nesta perspectiva dos últimos séculos, onde um materialismo enfadonho, mesquinho, passou a predominar. Materialismo este que foi, na verdade, originado pelo excesso de mente, o uso unilateral do raciocínio, onde o ser humano se torna cego para as questões espirituais, objetivando apenas o lucro, o sucesso, a carreira, o enriquecimento, o poder, o domínio, tudo isso por causa da vaidade e da arrogância que a mente pratica quando ela não é utilizada como instrumento pelo espírito, que por sua vez é modesto, é humilde, tem empatia para com os demais. Então, o trabalho não pode ser apenas uma forma de acúmulo de riqueza. Precisa ser também uma forma de desenvolvimento espiritual. E hoje, da forma como o mercado de trabalho está constituído, está bastante difícil de se relacionar com os colegas, todo mundo estressado, todo mundo sempre com medo de perder o emprego. Foi instalado no subconsciente das pessoas esta ideia da luta pela sobrevivência. A sobrevivência se tornou uma luta. Os seres humanos são praticamente leões se devorando uns aos outros. Tem até o ditado matar um leão por dia. E muitas pessoas levam isso a sério e vivem mesmo matando um leão por dia, sendo que a vida poderia ser diferente, mais harmoniosa, equilibrada. A vida poderia e deveria ser uma possibilidade de grandes aprendizados. Então, falta para a humanidade, falta para o ser humano, justamente este equilíbrio. Então, o trabalho ele tem um sentido, ele cumpre sim uma finalidade, mas nos dias atuais o trabalho está bastante ausente de sentido. Qual é o sentido do trabalho hoje? Apenas trabalhar? Apenas se sustentar? Apenas se estressar? Suportar um monte de coisas? Engolir um monte de baboseiras que os colegas de trabalho dizem? Ficar nervoso, uma hora infartar e morrer de uma forma desesperadora? Será que este é o sentido do trabalho? Será que
É para isso que trabalhamos, ou deveríamos trabalhar, ou temos que trabalhar, sendo que o trabalho poderia ser algo bem mais artístico. O trabalho poderia ajudar a desenvolver as aptidões e as habilidades do espírito. Tudo ficou tão mecânico, tão em grande escala, que o artesanato artístico praticamente não encontra mais espaço nos dias atuais. Nesta era do plástico e de materiais cada vez mais descartáveis, materiais estes que são imprimidos por máquinas impressoras, etc. e tal, tudo é tão mecânico, tudo é tão sem arte, tudo é tão, digamos assim, me fugiu a palavra, descartável. Tudo é tão descartável que as próprias pessoas estão se tornando descartáveis. Então, a minha visão sobre o trabalho, sobre o capitalismo, não é nem de direita nem de esquerda. Hoje eu não estou vinculado a nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, sou apenas um indivíduo que busca se desenvolver espiritualmente, que está de passagem aqui por esta vida e que busca analisar as coisas com os seus próprios olhos e com o seu próprio pensamento. Hoje eu quero pensar por mim mesmo, eu não quero compromisso com direitistas, esquerdistas, centristas, não quero compromisso com ninguém, apenas comigo mesmo e com aquelas pessoas que também querem pensar por elas mesmas, sem lá grandes pretensões de empurrar goela abaixo de seus semelhantes ideologias políticas, econômicas, religiosas, etc. e tal. Certo, gente? Então é isso que eu teria a dizer para você sobre o sentido do trabalho, ou o que eu vejo ou entendo por trabalho. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!